Olá! Hoje nossa aula de português na apostila, lá na página 19. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre contos e também sobre aumentativo e diminutivo. Então vamos ler um trechinho da história a seguir. O presente de agradecimento. Nem sei como agradecer a eles. Branca de Neve comentou com seu marido, o príncipe. Os dois estavam a caminho da casa dos 7 anões. Para fazer uma visitinha e levar um presente especial, um banquete para os 7 reis. Branca de Neve olhou para as travessas e os cestos cheios de comidas deliciosas. Não parece o bastante, ela disse com um suspiro. Eles salvaram a minha vida. Tenho certeza de que vê-la feliz já é a satisfação para eles, disse o príncipe, pousando o braço ao redor de Branca de Neve. Eles não querem riquezas e parecem felizes assim. Branca de Neve teve que concordar. Quando a cabana dos anões surgiu, ela se apressou, mal podia esperar para rever os seus amigos. Então, após lermos esse trechinho do texto, vamos então responder algumas questões. De que história fazem parte os personagens do trecho? Quais são as histórias? Qual é a história que nós vimos nas aulas anteriores? Com quem Branca de Neve estava conversando? Com quem que ela estava conversando? Então, ali no início do texto diz, que não sei como agradecer a eles. Branca de Neve comentou com o seu marido, o príncipe. Então, ela estava conversando com o seu marido, o príncipe. Sobre o que conversavam? Sobre o que eles estavam conversando? Sobre a visita que fariam aos 7 anões. Então, vamos lá para a nossa página 20. Questão número 5. Onde Branca de Neve e seu marido estavam indo? Para onde que eles estavam indo? Fazer uma visita? Leia novamente este trecho. Os dois estavam a caminho da casa dos 7 anões para fazer uma visitinha e levar um presente especial, um banquete para os 7 reis. Quem seriam os 7 reis? Por que eles foram chamados assim? Porque eles tinham um grande reino? Porque a Branca de Neve gostava deles? Ou porque eles usavam coroas? Então, eles não tinham um grande reino e também não usavam coroas, Então, esse foi uma maneira carinhosa da Branca de Neve chamar, os 7 anões. Então, é porque a Branca de Neve gostava deles. Qual é o título do texto? Por que a princesa queria agradecer os 7 anões? Porque eles salvaram a vida dela, Quando ela precisou, eles acolheram ela, ficaram com ela, cuidaram, Então, por isso, ela queria agradecê-los. Os acontecimentos do conto, o presente de agradecimento, ocorrem antes ou depois dos acontecimentos do conto Branca de Neve e os 7 anões? O que vocês acham? Aconteceu antes ou depois? Então, esse acontecimento aí, desse trechinho, desse conto que nós acabamos de ler, se dá a impressão de que ele acontece depois, Porque na Branca de Neve ela conhece o príncipe e nesse conto o príncipe já é o seu marido, certo? Então, a impressão que dá é que esse conto acontece depois, Porque eles já estão casados. Agora, lá na página 21, nós vamos falar um pouquinho sobre aumentativo e diminutivo. Então, os dois estavam a caminho da casa dos 7 anões para fazer uma visitinha e levar um presente especial, um banquete para os 7 reis. Então, ali, a palavra visitinha, ela foi empregada para indicar a visita seria rápida ou que a visita foi um gesto de carinho e afeto.
Então, nesse ponto, quando a Branca de Neve fala visitinha, ela então coloca como um gesto de carinho, né? Um gesto de afeto. Então, dependendo da situação, o diminutivo ele pode ser empregado com sentido carinhoso, sentimental, de ternura, tá? Por exemplo, na frase esta é minha filhinha, a palavra filhinha tanto pode representar uma maneira carinhosa ou também ela pode refletir o quanto para indicar que a filha é pequena, né? Então ela pode ter os dois sentidos aí. Na questão número 2. Se a Branca de Neve tivesse encontrado uma casa muito grande, onde viviam 7 gigantes, como poderíamos nos referir a essa casa? Casinha, casa ou casarão? Então, se nós estamos falando de gigantes, qual alternativa está certa? A palavra que indica tamanho aumentado estão no aumentativo. Então, nós temos ali na questão número 3, diversas palavras que estão no aumentativo, que são elas: amigão, cachorrão, gatão, carrão, pratão, copão, montão, janelão, engraçadão, livrão, cadernão, papelzão e borrachão. Então, agora, na página 22, vocês vão pintar, então, as duas últimas palavras de cada palavra que nós acabamos de ler, tá? Então, ali na página 21, no finalzinho dela, você deverá pintar as duas últimas, que são né? Ó, amigão, cachorrão, todas elas terminam em aotil. Então, deverão ser pintadas essas palavras. Complete a frase a seguir. As palavras no aumentativo geralmente terminam em... Nós acabamos de ler. Quase todas as palavras geralmente terminam em... Circule as palavras que não indicam aumentativo. Então, aqui nós temos várias palavrinhas e você vai circular qual não indica aumentativo. Por quê? Porque nós temos aqui algumas palavrinhas que também terminam com ão, mas não estão no aumentativo. Por exemplo, mão termina com aotil, mas não está no aumentativo. Para ela estar no aumentativo, ela teria que estar escrito mãozão, né? E nós temos anão, né? Também é um nome, não está no aumentativo e nem diminutivo. Anão. Para estar no aumentativo, teria que ser anãozão. Tá? Então, você deverá circular ali as palavras que não estão no aumentativo. Então, observe agora a imagem da casa de um gigante e escreva o nome dos objetos no aumentativo. Então, nós temos ali cada objeto com um número, certo? Então, o número 1 é uma cadeira. Como que nós iremos colocar ela no aumentativo? Cadeirão, tá? O número 2 é uma cortina. Como nós devemos colocar ela no aumentativo? Ela ficará cortinão, tá? Então, dessa forma, vocês vão seguir e vão responder esse exercício, tá bom? Então, façam aí com atenção, com carinho, qualquer coisa revejam, pausa o vídeo, escuta de novo as questões, tentem ler, né, sozinhos, ok? Então, a nossa aula termina aqui. Beijinhos e até mais!